Olá pessoal, meu nome é Leandro e sejam todos bem-vindos a mais um módulo do curso sobre adaptação baseada em ecossistemas frente à mudança do clima. Como são vários passos a serem trabalhados, esse módulo deverá focar na identificação e avaliação de medidas ABE. Já nos próximos módulos, iremos trabalhar nos passos para a implementação dessas medidas. Um ponto importante é que todas as matrizes apresentadas podem ser adaptadas ou modificadas, incluindo ou excluindo alguma célula ou informação, para que possam se ajustar melhor aos seus contextos de trabalho. Para colocarmos a mão na massa, vamos relembrar o que fizemos nos módulos anteriores. No módulo 4, aplicamos a lente climática para responder se e como os objetivos de um projeto ou de um planejamento para uma região podem ser afetados pelo clima atual e futuro. No módulo 5, vimos que após a aplicação da lente climática, devemos analisar a probabilidade de sofrer certos impactos da mudança do clima através de uma análise de risco. Assim, como para a lente climática, a análise de risco pode se basear em processos participativos que considerem a percepção da população em relação à mudança do clima atual, além de dados históricos e de projeções futuras da mudança do clima. Como podemos ver na primeira linha, temos o sistema de interesse, a ameaça climática atual e futura, a sensibilidade e a capacidade de adaptação. No caso de Xanadu, escolhemos como sistema de interesse a rotação de culturas arroz e trigo na planície central, objetivo de desenvolvimento, aumento e diversificação da produção agrícola e da geração de renda em zonas rurais. A análise de risco realizada em Xanadu indicou períodos prolongados de seca, ou chuvas fortes concentradas em pouco tempo e até mesmo o aumento do número de dias quentes por ano como ameaças atuais, e padrões de chuvas sazonais tornando-se irregulares e um prolongamento dos períodos de seca projetados por modelos climáticos como ameaças futuras. Se avaliarmos a exposição do sistema de interesse numa escala de 1 a 3, sendo 1 pouco e 3 altamente exposto, podemos, numa rápida análise, classificar nosso sistema com o nível 2, médio, pois uma grande parte dos cultivos estariam expostos, mas não em sua totalidade. Considerando especificamente o sistema de interesse e as ameaças climáticas, períodos prolongados de seca atual e prolongamentos dos períodos de seca projetado, identificamos as seguintes sensibilidades: recursos hídricos limitados, precipitação sazonal, quase toda a região faz uso da irrigação, e dependência da agricultura em comunidades rurais. Assim, se utilizarmos a mesma lógica utilizada para exposição, acreditamos que numa escala de 1 a 3, sendo 1 baixa e 3 alta, a sensibilidade do nosso sistema de interesse é 3, alta. Identificamos também as seguintes capacidades de adaptação. O crescente setor de serviços no estado do Sul oferece outras oportunidades de emprego, renda alternativa, e a capacidade dos agricultores de acessar previsões meteorológicas e de adaptar a atividade agrícola a elas. Assim, podemos considerar a nossa capacidade de adaptação como sendo 2. Isso nos indica que a vulnerabilidade à ameaça do clima no nosso sistema de interesse é 2, média. Feito isso, podemos então fazer análise de impactos e riscos e definição da necessidade de ação utilizando a seguinte matriz. Para essa matriz, em sua primeira linha, mantemos o sistema de interesse, mas adicionamos as seguintes informações: potenciais impactos biofísicos, potenciais impactos socioeconômicos, avaliação, alcance do dano e risco e necessidade de ação. O nosso sistema de interesse continua sendo o sistema de rotação de arroz e trigo na planície central, relacionado ao objetivo de desenvolvimento de Xanadu
sobre o aumento e diversificação da produção agrícola e da geração de renda em zonas rurais. E as ameaças, períodos prolongados de seca atual e prolongamento dos períodos de seca projetado. Estudos agronômicos demonstram que a esterilidade de arroz relacionados aos maiores períodos de estiagem ou seca seria um impacto biofísico potencial. E, por sua vez, como impacto socioeconômico, poderíamos inserir na matriz a queda da produção de arroz, a perda de rendimentos e os impactos adversos na segurança alimentar. Como este impacto deve atingir uma grande área, podemos colocar como avaliação do alcance do dano nível 2. Então, entendendo que temos uma alta probabilidade, nível 3, da ameaça acontecer, podemos concluir que o nosso sistema de interesse se concentra num risco médio ante as ameaças analisadas nesse exercício. Nossa avaliação seria nível 2, e sistema de interesse vulnerável e altamente exposto, demandando medidas de adaptação como orientação. Ok, então o trabalho desenvolvido durante os passos de aplicação da lente climática e da análise de risco permitiu entender se, como e por que a mudança do clima pode afetar nossos objetivos. O próximo passo é identificar as medidas necessárias para adaptar nossos sistemas de interesse à mudança do clima. Para isso, passamos para a próxima matriz. Como vocês podem ver, temos sempre que partir do sistema de interesse, considerar os impactos da mudança do clima sobre ele, para então determinarmos as opções de adaptação. As opções de adaptação são ponto-chave dessa matriz, pois vão nos ajudar a identificar as medidas ABE. Também é importante nessa etapa já mapearmos alguns atores relevantes para isso. Continuamos com o caso de Xanadu e o nosso sistema de interesse, sistema de rotação de arroz e trigo na planície central. A partir dele, avaliamos que os impactos da mudança do clima podem ser a esterilidade do arroz, devido às altas temperaturas e uma produção agrícola reduzida, por causa da água disponível não responder à necessidade das culturas devido a uma elevada evapotranspiração e crescentes períodos de seca. Então, as nossas medidas de adaptação têm que nos ajudar a reduzir esses impactos potenciais, seja a partir de reduzir a exposição à ameaça, reduzir a sensibilidade do nosso sistema de interesse ou aumentar sua capacidade adaptativa. Em geral, pode-se dizer que existem 4 tipos de áreas de intervenção de medidas de adaptação, mediante políticas, soluções técnicas, desenvolvimento de capacidades e pesquisa de divulgação. Em uma chuva de ideias, deveríamos explorar todas elas, sempre tendo em mente que existem tanto medidas de adaptação que confrontam diretamente os impactos da mudança do clima, como aquelas que mais bem abordam os fatores que levam a vulnerabilidades altas. No nosso exemplo, identificamos 3 opções de adaptação. 1. Aumento dos preços da água e divulgação de informação sobre técnicas de irrigação que poupam água, como uma opção política, técnica e de divulgação, visando diretamente enfrentar os impactos da mudança do clima. 2. Treinar produtores em técnicas para cultivar alimentos alternativos, que seria uma opção de desenvolvimento de capacidades voltada a reduzir a sensibilidade. E 3. Restaurar áreas relevantes com vegetação nativa para aumentar a infiltração de chuvas no solo, melhorando a disponibilidade de água, que seria uma solução técnica que aumentaria a capacidade adaptativa por aumentar a disponibilidade de água. Por fim, incluímos nessa análise atores que podem estar envolvidos nesses assuntos. Temos então o Departamento de Irrigação de Xanadu, o Instituto de Serviços de Extensão Rural e as associações de agricultores. Vale a pena ressaltar que as informações apresentadas aqui seriam apenas alguns exemplos para nos ajudar a pensar nos primeiros passos fundamentais para a integração dos conceitos ABE em nosso planejamento. Dessa forma, as matrizes podem auxiliar na aplicação da lente climática, na avaliação de risco em nosso contexto de trabalho e na identificação de opções de adaptação, utilizando os vários conceitos já aprendidos até aqui. Agora, convidamos vocês a exercitar ao máximo essas matrizes com seus projetos, planos ou trabalhos. Se essa prática for feita com a ajuda de outros colegas, será ainda mais interessante e mais próxima da realidade. Para isso, acesse o material de apoio do nosso curso, faça os exercícios que preparamos e nos vemos no próximo módulo. Um abraço e até lá!